Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo. Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas informações, novos conteúdos só de qualidade com o que você quer ouvir, com a verdade, com as coisas certas, com tudo que você precisa para passar em concurso. Vamos, cara, 2022 é nosso, vamos com tudo, beleza? Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é um erro crasso de muita gente, muito concurseiro, tá? Qual é o nome desse erro? É a não leitura do edital. Olha que doideira, como as pessoas acabam errando nesse ponto, tá? Então, assim, eu separei vários e vários pontos, vou tentar ser bastante objetivo, vou fazer um vídeo com uma rapidez até maior do que o normal, para a gente conseguir bater todos esses pontos e não ficar algo muito extenso, tá? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, o que é um edital? O edital é a regra do jogo. O edital é a lei do concurso. Então, assim, como é que você vai para uma prova sem saber a regra do jogo? Não tem como. Você precisa ler o edital de cabo a rabo, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, tá? E aí o que acontece? Quais são os principais pontos que a gente tem que se atentar em relação ao edital? Primeira coisa, em relação à formação, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Tem editais que falam assim, qualquer curso de formação ou qualquer, tipo, nível médio, enfim, tá? Só que tem alguns, editais que pedem formação específica, com um detalhe, não é só o curso da graduação. Às vezes ele fala assim, você tem que ser formado, por exemplo, em biologia, mas você precisa também de um curso especializado, tal. Meu amigo, se você não tiver o curso, mesmo você passando por todas as etapas do edital, prova, enfim, tudo que você precise fazer até chegar na lista dos nomeados, você não entra, tá legal? Então precisa ter atenção com isso. Outra coisa, o cara fala engenharia, tá, mas engenharia de quê? É engenharia pura, né? Engenharia civil? Tomar cuidado também com isso, tá bom? Então tem que tomar cuidado com a questão da formação. O segundo erro é em relação à data de inscrição. As pessoas veem o edital e falam assim, beleza, daqui 15 dias a inscrição tá de boa, começa a estudar, esquece que tem que fazer a inscrição. Então, sei lá, bota um lembrete no celular, alguma coisa desse sentido, pra gente não ter nenhum problema nessa situação. E da mesma forma que tem a questão da data de inscrição, tem a data de pagamento também. Não adianta nada você se inscrever e falar assim, o pagamento é mês que vem, tá de boa. Que nem a CGU. A CGU, o pagamento é até dia 2 de fevereiro. Aí você fala assim, vou esperar, tipo, virar um mês, sei lá, sou servidor público, vou esperar receber. Arriscadíssimo, tá? Então, assim, cara, primeiro dia de inscrição, bota um lembrete no celular, vai lá e faz. Primeiro dia do pagamento, bota lá um lembrete no celular e já faz. Não perca tempo por conta disso, beleza? Ok. Segundo ponto, em relação às discursivas, tá? Tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, as discursivas não necessariamente englobam todas as matérias do edital, então a gente tem que entender o que o examinador vai cobrar. Então, às vezes, você tem um edital que fala assim, as discursivas são as matérias específicas. Então, assim, já de alguma maneira ajuda, tá bom? Tem edital que não fala nada, pior ainda. Então, você não sabe o que vem, é complicado. Mas, enfim, isso aí faz parte do jogo, tá? E outro ponto importantíssimo, tem edital que faz assim, o número de linhas para você responder discursiva é tipo de 20 a 30. Quando você chega na prova e você acha que lá está escrito quais são as instruções para fazer discursiva, não fala o número de linhas. E ele coloca uma folha de respostas e tem lá 50 linhas. E aí, o que você faz? Aí o cara vai dizer assim, não, eu vou escrever 50 linhas porque eu quero mostrar meu conhecimento. Meu amigo, você acabou de zerar a prova, porque é no máximo 30 linhas e no mínimo 20 linhas. Então você tá fora. Olha a importância de leitura do edital. Tá errado ele não colocar esse número na prova? Não, porque está no edital, você tem que saber o que está no edital. Edital é etapa eliminatória de concurso, tem que ler o edital, tá bom? Outro ponto, prova de títulos. Aí você fala assim, cheguei na prova de títulos, está de boa, vou apresentar aqui uns documentos, comprovantes, está tudo certo. Cara, calma, tem que entender o que a prova de títulos está te cobrando. Ele quer experiência, tá, mas experiência com o quê? Uma experiência generalista, uma experiência especializada?
é um curso específico, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você fugir do que está dizendo no edital, você não recebe os títulos. E às vezes o título pode fazer uma diferença entre você ficar dentro ou fora das vagas, tá? O meu caso, os títulos fizeram com que eu saísse de um 7º lugar, eram 5 vagas e fui pro primeiro lugar, tá? Então assim, a gente tem que entender a importância da prova de títulos. Às vezes vale pouco ponto, às vezes eles colocam bastante ponto, né? Nesse caso específico eu entendo que de repente o conselho ele pediu um número maior de anos de experiência profissional, até para você ter de repente uma pessoa mais experiente, uma pessoa que realmente já entre lá com uma bagagem. Então isso aí faz parte, tá? O órgão pede e a banca examinadora executa, né? É simples assim, tá legal? Outro ponto importante, olha só galera, local de prova, tá? O que acontece? Tem concurso que fala assim, a gente tem vários locais de prova, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o local de prova vai ser o mesmo local que você vai tomar posse. Então se você colocar, por exemplo, Cuiabá, você vai tomar posse em Cuiabá. Não adianta reclamar, não, mas eu quero trabalhar em Brasília, no Rio de Janeiro, meu amigo, não tem condição. Você tem que fazer lá e você vai tomar posse lá, tá? Tem outros concursos, eu vou dar até um exemplo aqui, tá? Bem atual, que é o do TCU. O TCU, ele coloca o local de prova, pode ser, acho que todas as capitais, se não me engano, tenho quase certeza que é isso. Todas as capitais, só que é discursivo ser em Brasília. Então você tem que entender que se você passar, isso que depois ainda tem um gap aí, desde o dia da prova até o resultado, se você passar, a discussão vai ser em Brasília, então tu tem que ir lá. Não adianta reclamar, tá legal? Então vamos lá. Outro ponto importante. Dá para fazer mais de um cargo? Aí o edital também vai te dizer, tá bom? No caso da CGU, apesar de ter auditor e técnico, você só pode fazer um ou outro. Depois você vai ver que os horários realmente eles batem, tá bom? Então também tem isso, tem que tomar atenção. Às vezes a pessoa faz inscrição para os 2 cargos achando que pode fazer, um é nível médio, outro nível superior, eu vou fazer. Tem casos que não dá, tá bom? Beleza. Um outro ponto importante em relação ao número de redações corrigidas. Isso deu muita dúvida no concurso que eu fiz do TCE do Amazonas. O que aconteceu? O pessoal estava com dúvida em quantas redações vão ser corrigidas. E normalmente, aí até uma aulinha minha aqui, vale a melhor interpretação. Então vamos lá, por exemplo, no caso específico do TCE do Amazonas, vamos lá, um exemplo real. Eram 14 vagas de imediatas. Só que aí, contando com as cotas, a gente vai para 18 vagas, tá bom? E eles colocaram que o número de discursivas corrigidas seria esse número vezes 10. Mas qual número? 14 ou 18? Então vale a melhor interpretação, porque até esse momento você não sabe quem é PCD, quem é negro, você não sabe, tá bom? Você só tem uma mera classificação pelo que a pessoa se candidatou lá no momento da inscrição. Tá? No mais, a gente não tem nada que comprove que aquela pessoa realmente está na cota, tá certo? Então vale a melhor interpretação. Então nesse caso seriam 180 redações corrigidas, e isso se não tiver empate. Se você tiver empate do 180 até o 190, aí são 190 redações corrigidas. Isso também é importante, tá? Outro ponto, limite de idade, tá bom? Isso acontece muito, por exemplo, em concursos policiais, né? A gente tem que entender também como que funciona essa questão do limite de idade. É o limite de idade na hora da inscrição? É o limite de idade na hora da posse? Como é que funciona? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer um concurso, mas a gente vai ver, tipo, eu tenho quase 40 anos. E se o limite de idade é 30, meu amigo, não tenho o que fazer. Por mais que eu ame, adore e fique apaixonado por aquele concurso, não posso fazer. Quer dizer, poder eu até posso, mas eu não vou conseguir ser empossado, tá bom? Outro ponto importante, em relação... Aí, assim, algumas questões mais práticas agora que fogem um pouco da leitura do edital que eu queria passar para vocês. Por exemplo, vamos tomar cuidado quando a gente vê no edital uma remuneração baixa, tá? Eu lembro até do concurso que teve agora do TJ do Goiás, o pessoal tava reclamando, mas é R$3.800 a remuneração, aí fica complicado, difícil de eu fazer. Meu amigo, você tem que entender o que está por dentro dessa remuneração. A gente viu lives de cursinhos dizendo que a remuneração, na verdade, não era 3.000 e pouco, chegava a 8. E aí muita gente acaba deixando de fazer uma prova porque tá vendo aquela remuneração e fala, não dá, não tem condição. Um outro ponto que restringe muito as pessoas, número de vagas. Jesus amado, só tem uma, não vou fazer porque eu tenho que ser o melhor, o primeiro, tem muita concorrência. Tá, tudo bem, muita concorrência, eu vou concordar com você. Agora,
não dá para levar em consideração que é uma vaga, tá? Tem que ver qual é o histórico do tribunal, qual é o histórico do, enfim, do órgão que você vai prestar um concurso, tá bom? E não levar em consideração isso, tá? Porque realmente a gente percebe que, às vezes, se o órgão coloca muita vaga, aí a pessoa que fez a autorização do concurso vai ficar meio assim, isso tudo de vaga que você precisa, tem que ver a questão do orçamento, sabe como é que é. Então, às vezes, o tribunal acaba colocando poucas vagas, até para ele ficar comprometido só com aquele número, mas com certeza, com a validade do concurso, 2 mais 2 em geral, cara, eles chamam demais, tá bom? Outro ponto importante também que a gente tem que verificar é isenção da taxa de inscrição, tá? Ela também é importante, por quê? Porque ela tem um prazo menor e você tem que ver quais são os critérios, tá bom? Então, por exemplo, uma época atrás a gente via vários concursos que davam isenção, por exemplo, para doador de sangue. Hoje o foco mais é doador de medula óssea. Aí tem a questão do CAD único também, entendeu? E tem que tomar cuidado e o prazo é muito pequeno. Se você demole no prazo, cara, acabou, você não consegue mais aquela isenção, por mais que você tenha direito, tá bom? E aí, outro ponto também importante. Aí, voltando na leitura do edital, quais são as exigências que o edital coloca para nomeação? Pode parecer uma besteira, mas a gente tem que ler aquilo tudo. Se a gente entender por intuição que a gente pode ser chamado e a gente não ler o que está escrito, a gente pode também dar problema em relação à nomeação. E um último ponto que eu queria falar sobre o edital seria também a questão da regra do jogo em relação aos mínimos que você precisa, tá? Porque muitas das vezes o mínimo é por disciplina, o mínimo é por grupo de disciplina. Por exemplo, deu um rebuliço aí no TCU, o pessoal estava reclamando muito porque tinha um mínimo de acertos que você tinha que ter num bloco específico que era estatística e TI. Mas a TI que eles estavam cobrando para TCU parecia mais TI para programador, né? Então, realmente, assim, fica muito difícil e com certeza pode ser um diferencial, né? Muitas vezes o cara, se ele conseguir o mínimo nisso aí, o pessoal até fala, mas o mínimo é o básico e tal, mas nesse caso o mínimo, se você fizer, você tá bem pra caramba, né? Cá para nós, ainda mais no TCU, que parece que vão ser 400 redações corrigidas, então você tá numa situação boa, né? Se você estiver bem nas matérias. Se você não estiver bem nessas matérias, você já fica complicado, porque se você gabaritar quase tudo e nessa você demora, você tá fora do jogo, tá bom? Então, alguns últimos pontos assim que a gente tem que colocar em relação ao entendimento do edital. Tem muitos cursinhos que fazem análise do edital. Essas análises são boas, porque o cursinho ele também pega esses detalhes. Eles são muito experientes em concurso. Então ele coloca esses detalhes que aí você já consegue, pela apresentação, você já consegue entender alguns pontos específicos. Lógico que isso não substitui a leitura do edital, não substitui, tem que ler. Só que ele é bom que você fala, isso aqui eu tenho que estudar, isso aqui eu não tenho que estudar, aqui tem a data dessa, a data daquela, então você já fica de olho nisso aí, tá bom? Então, um último conselho que eu dou para vocês aqui, tá? Galera, tem que ler o edital. Por quê? Se você não lê nem o PDF que é gerado do edital, como é que você vai ler um PDF que é o livro eletrônico, que é a disciplina que você pretende estudar e se tornar especialista para fazer a prova? Então, assim, leiam o edital, tomem cuidado, pode parecer besteira, mas muita gente acaba se enrolando nisso. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, valeu, obrigado, bom domingo a todos e boa semana que está por começar aí, tá legal? Um abraço, fui!